Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Nesse pequeno trecho, fica claro que nós devemos cuidar da nossa mente. Lembrando que estávamos falando de ansiedade anteriormente, e o que toma nossa mente influencia grandemente na ansiedade, influencia grandemente no nosso corpo. E é nesse ponto que nós precisamos pensar: o que tem dominado a nossa mente? O que você tem alimentado a sua mente? É interessante que nós estamos acostumados a fazer higiene de todas as partes do nosso corpo. Agora, no período de pandemia, inúmeras vezes higienizamos as mãos. Mas e a mente? Nós fazemos um exercício para higienizá-la, para dar uma purificada. E aqui a palavra de Deus fala que nós devemos olhar o que nós temos pensado. Se for coisas nobres, se forem coisas amáveis, se forem coisas de boa fama, coisas com excelência, coisas dignas de louvor, pensem nessas coisas. Vivemos a sociedade do consumo. E aqui nós precisamos pensar o que nós temos consumido mentalmente, o que nós temos assistido, o que nós temos lido, o que nós temos ouvido, o tipo de música que nós temos ouvido. E aqui o que eu quero dizer para você não é, determinadas coisas você precisa excluir da sua vida. Determinado estilo de música, estilo de filme. Na verdade, você precisa olhar de maneira criteriosa e ver se o que você tem assistido, você tem ouvido, lido, se em alguma medida há algum proveito, como o próprio texto aqui fala. Ou se gera em você mais preocupações, se gera em você tentações que você não precisaria estar passando, se gera em você curiosidades por coisas que nem lhe convém. Você precisa analisar os efeitos que isso tem levado a você, os efeitos que isso tem trazido ao seu corpo. Então fica claro que precisamos cuidar da nossa mente e precisamos tentar purificá-la, pensar em coisas melhores, ter uma visão da vida que evoca mais confiança em Deus, que evoca um pouco mais de otimismo muitas vezes. E nós precisamos entender que, por mais que pareça difícil cuidar da nossa mente, mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar as preocupações nos dominarem, a gente precisa se esforçar para pensar em outras coisas, para pensar em soluções. E há uma frase do Dr. Augusto Cury no livro sobre ansiedade interessantíssima justamente sobre isso. Ele diz: se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável, mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é quase incurável. Então, diante de ansiedade e preocupação, nós precisamos lutar. Se nós desistirmos de nós mesmos, aí nós entramos em um caminho dificílimo. E é interessante que o texto termina com: coloquem tudo que vocês têm ouvido em prática. Não basta a gente só ouvir, a gente precisa praticar. Não basta a gente achar bonito e interessante, a gente precisa colocar em prática o que a gente tem ouvido acerca da palavra de Deus. E por fim, se vocês fizerem tudo isso, o Deus da paz estará com vocês. Não apenas a paz estará com vocês, o Deus da paz estará com vocês.